Semana passada a gente teve o titio aqui, né? O pastor Elvis. E mensagem de titio é boa, né? Titio vem de fora, fala 1h30, tranquilo. Mas mensagem de papai e de mamãe, feijão com arroz, né? Então, eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje. É algo muito simples. Muito simples. Eu não sei quantas mães vivem isso. Mulheres donas de casa, que chega o final de semana, você faz uma lasanha, aí sobra um pouquinho, depois no domingo tu faz um frango, aí sobra um tiquinho com macarrão, aí chega na segunda-feira, tu faz a leva, o resdonté, junta tudo e faz aquela comidinha simples, mas gostosa, né? Já. Então, talvez o que eu fale hoje para vocês seja alguma coisa que você já saiba e já ouviu. Mas eu creio que Deus, meu amado, eu sei que você fez uma prova, eu estou aqui só por causa de você estar, mas segura o microfone aqui e aí você me ajuda, porque eu acho que a tua voz, lendo a palavra de Deus, é sempre melhor. Então, é algo simplesinho que Deus, acho que colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Sempre que tenho essa responsabilidade, é uma angústia para mim, é um parto mesmo, é gerar um filho, porque eu preciso ter a certeza e a convicção do que Deus quer falar conosco, com a igreja. E nessa madrugada, eu estava até compartilhando com o Serginho, que ele colocou uma música, e aí no final da música, o Espírito Santo realmente, porque até hoje de manhã, eu ainda estava em dúvida se era realmente essa palavra que o Senhor queria que eu trouxesse. Salmos 42, todo mundo conhece? Salmo de Davi, todos conhecem Davi, o homem segundo o coração de Deus. Fala assim: como a corça procura ansiosamente o riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? Pode ler na sua versão, pastor. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Amém. Eu vou tomar água. Quantos aqui estão com sede? Levanta a mão. Nem todos levantaram, mas mesmo você que não levantou e disse que não está com sede, eu quero te convidar, pode entregar. Eu quero te convidar a pegar um copo de água e a beber essa água. Mesmo que você não esteja com sede, ok? Beba dessa água. Poucas pessoas levantaram a sua mão quando eu perguntei que estava com sede. É claro, nós estamos no frio. No frio, geralmente, a gente sente menos sede. Eu lembro uma época, essa época de abril e maio, que eu tive uma crise renal por conta de não beber água. Porque não tinha sede e não estava, assim, atenta para a importância de beber água, né? Então, aí, eu acabei tendo uma crise renal, tive que tomar Buscopan, porque infeccionou. Quantos aqui entendem a importância, a vitalidade da água para o nosso corpo, para a nossa vida, para a geração de vida e de saúde para nós, não é verdade? Mas nós negligenciamos isso, não é verdade também? Nós negligenciamos. Nós sabemos que precisamos tomar 2 litros de água por dia para que todo o nosso sistema, né, digestivo, né, linfático, tudo venha funcionar bem, né? A circulação sanguínea, a liberação de toxinas, né, a nossa digestão. A gente sabe a importância. Inclusive, eu não sei, mas a maior parte do nosso corpo, eu não me lembro, mas é mais de 70% do nosso corpo é água. Né? É água. Se nós formos queimados
e o que sobra talvez seja uma caixinha pequenininha de pó do que realmente é orgânico, físico, né? Mas porque o resto tudo é água e vai evaporar. E eu começo essa mensagem, Deus começa essa mensagem, e eu quero que você fique sempre fazendo essa pergunta. Você tem sede? Você tem sede? Deus está perguntando hoje para mim, para você. Você tem sede de mim? Você tem sede da minha presença? Talvez para muitos aqui você bebeu forçado. Tem gente que talvez nem bebeu, porque tem pessoas que têm hidrofobia. Tem pessoas que têm aversão à água, né? Não gostam de água e até que tem que tomar suco, tem que tomar Coca-Cola, né? E buscam um outro líquido sem ser a água, sendo que a água, na sua pureza, ela, né, H2O, composição química tão simples, mas que faz algo tremendo, nos alimenta de forma, ela nos hidrata e ela faz com que a vida realmente gere dentro de nós. O nosso sangue circule com muito mais intensidade, vigor e traga vida para nós. E Deus nessa noite está perguntando, você tem sede de mim? O salmista está aqui, assim como a corça anseia pelas águas. E nessa visão, né, oriental aqui, é uma visão do deserto, né? Jerusalém é uma paisagem árida, seca. E eu fico imaginando também nos lugares deserto. Nós tivemos uma tragédia há pouco tempo lá em Mariana, onde um ambiente cheio de águas, de repente aquelas águas se tornaram contaminadas e eles começaram a passar sede. Toda a população se mobilizou para levar água, para dessedentar, para saciar a sede de milhares de pessoas ao redor daquele rio, que de uma hora para outra ficaram sem a fonte de água viva. E Deus hoje está nos perguntando, você tem sede? Você bebeu essa água e talvez você só bebeu porque eu mandei. Alguns estavam com sede, veio a calhar. Talvez se fosse levantar para tomar água, não vai precisar. Você tomou essa água e ela foi um refrigério para você. Ela saciou a tua sede, foi muito gostoso. Eu fico imaginando esse pequenino copo de água no deserto. 3 dias caminhando e esse pequenininho de copo de água, a diferença que faria na vida de uma pessoa, a valorização que essa pessoa daria a esse pequenininho 200 ml de água, depois de 3 dias no lugar seco, deserto, sem água. Como que esse copinho de 200 ml de água seria valorizado? E Deus está nos perguntando hoje, você tem sede? Por que estou falando tanto de água? Essa semana foi uma semana da gente falando de água. Nós recebemos o Eston, quinta-feira. Vocês sabiam que existe água alcalina? Vocês sabiam que existe a água alcalina? Que, na verdade, o nosso corpo, a nossa água, a água do nosso corpo é uma água alcalina. E quando você bebe alguma coisa ácida, desequilibra esse sistema dentro do nosso corpo, que traz todo o equilíbrio de funcionamento, no funcionamento do nosso sistema imunológico. Isso aí é a aula do doutor, como é o nome dele? Lai Ribeiro. Um copinho de Coca-Cola, que é do diabo, continuo dizendo, um copinho de Coca-Cola do diabo, que tem um pH ácido, ele entra no nosso organismo e ele desequilibra todo o sistema alcalino. E para que o nosso organismo volte a se reequilibrar, é necessário 33 copos de água, para que o pH ácido se equilibre com o pH alcalino. A água alcalina, que depois eu estava conversando com a Alex, eu não sei muito bem dessa fonte, mas diz que a água alcalina, a fonte dela vem de rochas, de pedras. Ela é alcalinizada e geralmente ela é alcalinizada pelas rochas. A água ácida, geralmente, ela vem das madeiras, de rios, de fontes, onde tem matéria orgânica que apodrece.
Não é a melhor água para nós, não é a água ácida, é a água alcalina. É a água que tem uma fonte que foi gerada em rochas, onde ela passa e ela é alcalinizada. Ela precisa ser consumida em 3 dias, porque depois ela perde o seu teor. Isso tudo nós aprendemos numa aula quarta-feira com Eston. Porque em estudos profundos sobre a água, eles estão descobrindo que a água alcalina tem curado pessoas de diabetes, de câncer, de asma. Eles conheceram um senhor de 70 anos, falando, pulando, e aí qual o segredo? Água alcalina. Os japoneses estão desenvolvendo um filtro que eles custa R$11.000, que ele cria o valor da alcalinização, não sei se esse é o termo, da água. Mas a água, o pH alcalino tem que ser de 7,5 a 9,5 para nós, para o consumo, para nos fazer saudáveis. Então, a gente descobrindo isso tudo sobre água essa semana, e estudando sobre vida devocional, né, no Salmo 42, aonde o salmista diz, assim como a corça tem sede pelas águas, eu tenho sede de ti, Senhor. Deus está querendo perguntar para cada um de nós aqui, você tem sede da presença de Deus? Você tem sede de Deus? Você tem sede de estar com Ele? Será se você reconhece o quanto essa presença de Deus, ela é importante para trazer vida para você? Você tem negligenciado essa fonte? A pergunta de Deus para nós é essa: você tem sede dele? Quinta-feira foi aniversário da Marcinha. Cadê ela? Minha filha está lá atrás, servindo. Corpo de Cristo. A minha filha, ela fez... Não vou falar a idade. 3 anos. Porque ela é muito linda e você olha para ela, você vai dar... A idade que você der para ela é a que ela tem, porque ela é, né, uma princesa do Senhor. E a Marcinha é tão fofa, ela cuida de mim de uma forma muito linda. E ela, quinta-feira, feriado, dia do aniversário dela é feriado. Deus é bom. Passamos o dia juntos, programamos o dia, acordamos com o café da manhã, fizemos um camarão escondidinho na mandioca, né? E foi muito gostoso. A Ada fez banoffee para ela, porque ela queria, preparou cupcakes. Tivemos um dia em família maravilhoso. Agora, coisa tão linda, minha filhinha Márcia, toda hora eu pegava um copinho de água e me dava. Ela me deu pelo menos uns 3 copos de água pela manhã. Eu acho isso tão lindo, nas pequenas coisas, um gesto de carinho. Ela sabe a importância da água e ela sabe que a água é importante para mim. Ela ainda me deu um comprimido. Eu falei, tem muito tempo que eu não como. É aquele negócio de ômega. Como é? Ômega, alguma coisa, vitamina E. Aí eu falei, Márcia, tem muito tempo que eu não tomo isso aí, não tenho vontade de tomar comprimido, não. Toma, que vai fazer bem. Mas ela me deu 3 copos de água naquela manhã, a gente cozinhando junto e curtindo em família. Eu achei tão lindo isso da parte dela, porque ela estava preocupada comigo, me dando água, porque na agitação a gente esquece de beber água, né? Isso fala de tantas coisas para nós. Pensando em falar em água, vamos ver, tem a lei da primeira menção. Primeira vez que fala sobre água, sobre sede, na Bíblia, está em Êxodo, no capítulo 15, versículo 22 a 27. Preste bem atenção ao contexto. O povo de Israel estava escravizado no Egito e nesse momento aqui ele já está liberto. Eles já passaram pelas águas do Mar Vermelho, as águas já se abriram, mas eles estão agora no deserto. Se eu não me engano, 3 dias no deserto. E eles começam a fazer aquilo que eles fazem muito bem. Eles começam a murmurar e a reclamar. Eles chegaram num lugar chamado Mara, ali havia águas. E quando eles vão tomar as águas, naquele lugar chamado Mara, as águas são, quem lembra? As águas são amargas.
E aí eles fazem aquilo que eles fazem muito bem. O que eles fazem? Murmura. Eles reclamam com Moisés. Eles reclamam na circunstância e até praguejam, falando: nos trouxe para cá para a gente morrer aqui de sede. E Moisés vai para a presença de Deus. Deus o direciona num galho de árvore e joga esse galho de árvore sobre aquelas águas, e as águas ficam doces. Ok? E eles tomam aquelas águas. Mas preste bem atenção, numa caminhada de mais alguns dias, eles chegariam numa fonte, num lugar com 12 fontes, Elim, e ali já teriam uma água pura. Eles não beberam daquelas águas que, diante do direcionamento de Deus, eram águas importantes. Os estudos teológicos dizem que aquelas águas são águas que limpam, águas que purificam. E Deus levou o povo para aquele lugar de tomar uma água amarga, para eles serem tratados, curados com aquelas águas amargas. Remédio nunca é bom. Quando eu sirvo mel com copaíba, já dei até para o Alex, ele nunca mais vai tomar mel com copaíba, porque fez uma revolução interior nele, e ele disse: nunca mais. Mas que o copaíba cura, ele cura, mas ele entra ardido, amargo, cheira a madeira. A filha do Weston passou a noite toda, de quarta para quinta, tossindo. E quando eu acordei de manhã, eu vi que ela estava tossindo, e eu falei: Carla, por que não deu mel com copaíba? Ela estava tão desesperada, porque não tinha dormido, e ela falou: será que ela vai beber? Meio ruim o remédio. Mas ela falou: não. E ela tomou. Amados, ela tomou o mel com copaíba, 10 gotinhas de copaíba. Ela dormiu. Ela parou de tossir. E ela foi para o Rio de Janeiro, parou de tossir. Ela precisava tomar aquilo ali. E, amados, Deus, às vezes, na nossa caminhada, o povo de Israel, na verdade, ele estava sentindo sede física, mas sede de Deus, no momento a gente via que não tinha. Mas na nossa caminhada como cristã, nós temos sede de Deus, mas às vezes Deus vai nos dar uma água amarga. Não fuja dessa água amarga, porque ela tem um propósito de te sarar e de te curar. E Deus conhece a tua necessidade, a tua sede. Ele não vai te ficar só dando remédio amargo, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele quer ver a plenitude da alegria, das suas emoções, dos seus sentimentos. Tenha certeza, logo ali terá as fontes de Elim para você se saciar de águas doces. Espere em Deus. Espere em Deus. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Você tem sede? Um outro episódio aqui no Antigo Testamento, junto ainda com o povo de Israel, nessa caminhada de sair do Egito, ir passar pelo deserto e chegar na terra prometida. E no deserto não adianta, no deserto nós temos sede. Às vezes você está passando por um deserto na tua vida e ele não passa. Você passa por situações e por dificuldade e ele não passa. O deserto no teu casamento, o deserto na tua vida financeira, o deserto na tua família, o deserto na tua casa, é um deserto. Mas aí a pergunta vem: você tem sede? Você tem sede da presença genuína de Deus? Então o povo está aqui ainda no deserto. E houve 2 ocasiões em Meribá. Moisés, em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7, principalmente para quem é líder de célula. Eu não vou ler a história toda, porque eu quero concluir aqui e falar outras coisas para vocês. Deus quer falar outras coisas. Mas a gente vê 2 situações. Em Êxodo 17, versículo 1 e 7. E em Números, a partir do versículo 20, de 1 a 13, eles estão em Meribá. 2 livros diferentes, mas o povo de Israel vivia rodando no deserto. Então, eles estiveram em Meribá numa circunstância e tiveram sede. E murmuraram. Foram com Moisés e reclamaram. Moisés, junto com Arão, se prostra diante da tenda. A glória de Deus vem sobre ele. Deus direciona para que ele pegue a vara de Arão e ele bata na rocha. Ele bata na rocha. E ele toca na rocha 2 vezes. Dali vem as águas e
sacia a sede do povo. A rocha se tornou fonte. A rocha foi ferida e se tornou fonte de água viva fonte de água para aquelas pessoas ali. É tão lindo quando a gente conhece Jesus e a gente vê Deus mostrando Cristo em todas essas passagens bíblicas. Numa outra ocasião, de novo em Meribá, só que nesse momento, em Números 20, a irmã de Moisés tinha falecido, Miriam já tinha falecido, logo no início mostra que ela tinha falecido. Antes também, no final do 19, Deus estabelece o ritual das águas purificadoras. De quando o povo se tornava imundo, impuro por causa de tocar em mortos, e aquelas leis, e ele cria o ritual das águas purificadoras, de como funcionaria para que as águas purificadoras viessem e tornassem aquele que era imundo puro. Há tudo isso na lei, quem estuda um pouco. Mas aqui é um episódio diferente. A gente vê o líder recebendo uma ordem de Deus, e por causa da dureza do povo, da rebelião do povo, o coração do líder é contaminado. Porque Deus, ele deu a ordem clara para Moisés. Era para ferir? Não era para ferir, era para dizer. Era para falar à rocha, para que a rocha desse água. E Moisés feriu, junto com Arão, e por causa dessa desobediência a Deus, ele perde a oportunidade de estar vendo Canaã. Ele vê de longe, ele não entra na terra prometida por essa desobediência. O pastor Donaldo sempre costumava dizer: a quem muito dado, muito será cobrado. O erro da nossa liderança vai ter um peso muito maior de cobrança e de consequência, por causa de sermos líderes. E isso fala muito conosco, de estarmos bebendo das águas de Deus. Eu creio que Moisés, diante da circunstância, ele estava aflito. Hoje à tarde eu fiquei um pouco aflita por algumas circunstâncias que estavam acontecendo. Eu cheguei nesse templo aqui com meu coração acelerado, diante da responsabilidade, porque eu ainda não tinha conseguido nem passar a limpo o esboço. E eu entrei naquele quarto ali, o Eduardo chegou e eu falei: eu não estou bem, eu estou nervosa, eu não estou em paz. Mas eu fiquei quietinha e eu comecei a respirar e eu falei: Senhor, eu vou falar da Tua presença. Se a Tua presença está comigo, por que eu vou falar para Ele? Por que eu tenho que estar? Senhor, tira essa angústia, o Senhor vai falar, é o Senhor que quer ministrar o coração deles. E Deus foi me acalmando, as águas dele foram fluindo em mim, foram me dando paz. Algumas coisas que eu tinha dúvida, eu chamei o Eduardo, ele foi colocando aqui. Então é um episódio, amados, onde um povo sente sede, mas de uma maneira murmuradora, ele vai buscar essa água. Mas fica aqui para nós, uma experiência, uma vivência, algo a se aplicar. Você está num deserto, na sua casa, na sua vida espiritual? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você tem sede? O nosso Ministério de Louvor cantou uma canção falando sobre Ezequiel 47. O Eduardo até falou: está confirmando a sua mensagem, mais uma confirmação. Porque eles falam das águas, nos artelhos, as águas nos joelhos, as águas nos lombos, e depois as águas profundas, as águas onde você mergulha, Então já é Ezequiel, um profeta, já mostrando e sinalizando para o Novo Testamento. Porque nós vivemos uma época, amado, presta bem atenção, tu não está vivendo uma época de águas aqui. Se você está vivendo com água aqui, tu está fora da vontade de Deus. Você não está vivendo uma época com água aqui. Você não está vivendo essa época. E nem com água aqui. Porque água nos tornozelos, no joelho, fala de domínio seu. Fala de controle seu.
Fala de você se segurar e de você não permitir. Você está segurando. Mas Deus, nós vivemos numa época agora, no Novo Testamento, onde Deus nos chama para bebermos das águas profundas, para adorarmos Ele em espírito e em verdade. Deus nos chama para perder o controle. Deus nos chama para nos lançarmos nos rios dEle e deixar que Ele nos leve. Mas aí a pergunta, você tem sede? Quantos têm sede aqui ainda? Levanta a mão. Você vai ser convidado a beber mais um copo de água. Quem não tem, se você não tem sede, beba assim mesmo. Vai te fazer bem. Com certeza essa água não vai te fazer mal. Beba essa água, porque isso aqui não é campanha de água de purificação não, viu, irmão? Não orei nessa água, não tem oração ungida nessa água, mas eu creio no poder de Deus de te curar pela revelação da palavra dEle, para te fazer ter sede dEle, sede da presença dEle. E aí nós vamos para um texto. Nós agora estamos no Novo Testamento. E é claro que no Novo Testamento, amém? Deixa todo mundo beber água, beba água. E quer fazer tintim? Faz tintim. Daqui a pouco vai ter gente indo para o banheiro. Sabe por quê? Porque ela vai começar a trabalhar nos seus rins, né? Tenta se apertar, mas se o negócio segurar muito, vai lá. Tem três vasinhos para o lado de cá dos homens, 3 lá. Fica na fila, mas se aguenta aí. No final, nós teremos outras águas aqui também. Mas presta bem atenção, nós estamos agora no Novo Testamento, ok? E o primeiro milagre de Jesus é aonde? É numa família. E o que ele faz? Ele transforma a água em vinho. Ele transforma a água em vinho. A gente já vê uma mudança aí. E a água sendo um papel. Mas eu não quero ficar nesse. Eu quero ir para João. Esse foi João capítulo 2. Nós vamos para João capítulo 4. Onde Jesus se encontra com uma mulher. Aonde? Em um poço. E Jesus vai para essa mulher e diz, eu tenho sede, me dá de beber. Gente, Jesus chega para uma mulher e diz, eu tenho sede, me dá de beber. Escuta Jesus dizendo para você assim, eu tenho sede de almas. Eu tenho sede de almas. Eu tenho sede de almas. Jesus está dizendo para você, eu tenho sede de almas. Seja uma fonte na vida daquela alma que eu amo tanto e que está precisando. Seja uma fonte. E aí é a hora de você mergulhar no rio, amado. Aí é a hora de perder o controle. Aí é a hora de você ter sede de Deus e falar, tá bom, Senhor, eis-me aqui, vamos lá. Não sei nem o que vai acontecer, mas vamos lá. A sede de Deus, a fome de Deus, é fazer a vontade do Pai. A sede de Deus, a fome de Jesus aqui, a comida de Jesus é fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo está perguntando para você hoje, você tem sede da presença de Deus? Agora, Jesus está aqui no encontro no poço com uma mulher. E o encontro é maravilhoso. Jesus começa com esse diálogo porque ele está com sede. Mas há algo lindo ali, um diálogo. Mas eu quero ficar com a resposta de Jesus em João capítulo 4, versículo 13. Quando ele já diz uma dimensão diferente em relação às águas espirituais que hoje
Hoje a água tem um sentido diferente para nós. Leia. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amados, olha a bênção, olha que riqueza dessa palavra para nós hoje. Deus está nos chamando para beber dele, ok? Deus está te chamando para você beber das águas dele. E você bebendo das águas dele, qual é a promessa? O que ele declara a respeito de nós? Que nós iríamos nos tornar o quê? Fonte. Ele dá essa revelação para aquela mulher e ela ainda não tem entendimento. Ela pergunta, que poço é esse? O entendimento dela ainda é físico. Que poço é esse? Onde tem esse poço? Mostra para mim. Nós não conhecemos um poço que você bebe e não vai ter mais sede. Eu quero dessa água. Mas Jesus manda chamar o marido. E ela diz que não tem marido. E Jesus faz uma revelação sobrenatural. E ali ela vê Jesus não como um homem qualquer, mas ela começa a ver Jesus como Messias, como profeta. A vida dela muda. Ela se rende ao Senhor. Naquele momento ali, aquela mulher nasceu na vontade de Deus, na vontade do Espírito. Naquele momento ali, o espírito daquela mulher foi vivificado e ela pôde receber a fonte das águas do Espírito Santo. Amém? Ela recebeu das fontes das águas do Espírito Santo. E o negócio começou a transbordar de tal maneira que ela ficou incontida. Ela disse, eu achei a fonte. Ela saiu correndo em direção à aldeia. Eu achei o Messias, venham, ele falou. E ela levou uma multidão para estar com Jesus. E essa multidão bebeu das águas de Deus. E essa multidão nasceu de novo. Essa multidão recebeu a Jesus. E essa multidão se tornou fonte. Tanto que ela disse, agora não é pelo que você falou, nós agora cremos, ele é o Messias. E Deus está nos chamando para ser fonte. Mas você só será fonte se você tiver sede desse Deus. Se você quiser estar com Ele. Aos 20 anos, eu escolhi estar com meu amado. Vem cá, meu amado. Eu escolhi estar com o Eduardo. E presta bem atenção, amados. Fica aqui em cima. Porque Deus, quando Ele nos chama, Jesus estava falando com aquela mulher sobre a vida dela, sobre o fracasso dela de casamento. Mas Jesus não a acusou pelos seus fracassos de casamento. Mesmo assim, Jesus quis ser o Messias e quis ter uma aliança com ela. Quis derramar da vida dele sobre ela. Quis fazer dela a fonte de água viva. Porque o nosso relacionamento com Deus, você vai ter sede de Deus quando Ele for teu noivo. Quando você entender que você quer fazer uma aliança com Ele, de viver juntos, e de não se separar nunca jamais. Porque essas são as moedas do nosso relacionamento com Deus. Quantos maridos perdem a sede de intimidade com a sua esposa, e quantas mulheres perdem a sede de intimidade com seus maridos? Por que isso? Por que isso? Perderam a sede. Se a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Por que isso? Porque se desviaram. Porque deixaram que algo viesse adulterar o relacionamento. Adultério é algo que se coloca, uma gasolina adulterada é aquela que ao invés de ter gasolina tem álcool, tem água. E no relacionamento, quando entra o adultério, há frieza. No nosso relacionamento com Deus, quando entra o pecado, há frieza. Você parou de sentir sede de Deus
Eu quero dizer para você, não há adultério aí no pecado? Você não está adulterado na tua essência? Deus te salvou. Você recebeu a Jesus. Você nasceu de novo. O teu espírito foi renovado, foi vivificado. Você começou a receber de Deus. Mas de repente, você olhou para as coisas do mundo. E começou a entrar o óleo do pecado. Presta bem atenção. Já viu o óleo se misturar com água? Já viu o óleo se misturar com água? Deus não se mistura com o pecado. E o Espírito Santo se entristece em você. E você começa a perder a sua sede de Deus. Mas Deus continua te amando. Porque Ele é um noivo perfeito. Jesus é um noivo perfeito. Deus continua te amando. E Ele quer ter aliança contigo. Mas sabe de uma coisa, amados? Às vezes nós vivemos uma vida medíocre cristã, porque ainda não tomamos a decisão de nos casar com o noivo. Pensamos que tomamos, mas não tomamos. Você imagina o Eduardo chegando para mim, no dia do noivado, falando: Fiamma, noivado ainda, tá? A gente não casou. Eu quero ser teu noivo. Você quer casar comigo? Eu digo: claro que eu quero. Sim. Aí, com bigodinho e tudo, eu quero. Você é lindo, eu quero sim. Fica ainda aí. Né? Aí, o Eduardo, ele está numa expectativa de um relacionamento meu com ele, aonde eu vou ser única dele. Aí eu estou assim com ele, né? Aí ele pode se levantar. Aí, tudo bem, Eduardo, mas olha só. A gente vai casar, né? Você me daria um mesinho para eu me encontrar com o meu antigo namorado? Um mesinho só, assim. Aí ele já... Como assim? Mas eu estou te chamando para você ter uma aliança comigo. Para você viver só para mim. Mas... Tá bom, então. Um mês não. Uma semana. Assim, aí... Eu tenho outro namorado também que eu gosto muito dele. Aí eu chamo ele também, porque aí a gente já mata a saudade dos dois. Tá bom? Você imagina? É concebível isso? É concebível isso? Ele está entrando numa aliança comigo, ele está me chamando para ser a noiva dele, e eu pego e coloco alguns acordos, de vez em quando buscar outras fontes. Dormir uma noite, não vai ser só uma noite. Uma pessoa só, um namoradinho talvez que eu mais gostei. Uma noite só. Amados, agora presta bem atenção. Nós entramos numa aliança com Deus. Uma aliança que foi comprada com o sangue dele. Ele nos comprou com o sangue dele. Ele pagou um preço para que nós tivéssemos uma aliança com Ele de noivado, onde nós, como noiva, vamos ter sede da presença do nosso noivo, do nosso amado. Mas quantas vezes, amados, nós estamos buscando outros relacionamentos, adulterando. Sabe, se eu insistir nessa loucura, no final eu vou dizer: não, Eduardo, quer saber? A verdade é o seguinte: eu não quero casar com você, não. Eu ainda prefiro ficar livre para me relacionar com os outros homens.
No final das contas, amados, muitas vezes nós estamos dizendo isso para Deus. Então você ainda não decidiu. Eu quero dizer para você, se você vive uma vida onde você está tendo noite de adultério com o pecado, você ainda não colocou a aliança do noivo no seu dedo. E por isso você não tem sede da presença de Deus. Me perdoe essa palavra, porque ela angustiou a minha alma. Mas eu estou falando para você, igreja. Eu estou falando para você porque eu amo vocês. O mundo vive uma frieza espiritual, uma falta de sede espiritual. E nós, amados, estamos frios. Nós estamos nos corrompendo por causa das sutilezas do pecado que entram na nossa vida e nos esfriam. São sutilezas tão pequeninas, mas o diabo vai entrando, permeando e nos esfriando e nos fazendo secos. Mas porque não tomamos a decisão de realmente entrarmos em aliança com o noivo. Por isso eu falei, você realmente fez essa decisão de se aliançar com o noivo? Se você fez essa decisão, você nasceu de novo. E o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar em mim, veio habitar em você. E esse Espírito Santo, ele clama dentro de você pelo papai querido. Ele clama pela presença de Deus. Mas o Espírito se esfria se você não tem sede, se você não busca e se você começa a abrir os seus dias para visitar os seus antigos programas. Pode sentar, meu amado. E a pergunta é, você tem sede de Deus? Deus quer que você tenha sede dele. Sabe por quê? Porque ele tem sede. Ele deseja a nossa presença. Ele deseja estar conosco. E ele não deseja a nossa presença porque nós somos líderes de célula. Ele não deseja a minha presença porque eu sou pastora. Ele não deseja a tua presença porque você canta bem. Ele deseja você pelo que você é. E nós precisamos buscar a presença de Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Nós buscamos a Deus numa forma de troca de interesse. E nós precisamos nos arrepender hoje. Nós precisamos hoje, como igreja, nos arrepender. Nos arrepender das nossas más escolhas, dos nossos desânimos por falta de ir à fonte. Ele é a fonte inesgotável de vida, mas nós não buscamos Ele. Não buscamos porque não temos sede. Não temos sede porque não nos aliançamos. Ou se nos aliançamos, estamos nos adulterando com o pecado. Mas Deus quer que isso acabe hoje. Deus quer que isso acabe hoje. Feche os teus olhos e analise a tua vida. E pense, Deus, eu estou vivendo isso, mas isso vai acabar. Se você está vivendo essa vida sem sede da presença de Deus, isso pode acabar hoje. Porque Ele é a fonte inesgotável. E Ele está aqui para saciar você. O Espírito Santo quer tirar a igreja da superficialidade. Nós estamos nos acostumando com os sermões encorajadores, motivadores, dizendo que você vai ter a vitória, que você vai prosperar, que você vai isso e aquilo. Amado, não vai acontecer nada disso. Você vai estar longe da presença de Deus se você viver uma vida em adultérios contra Deus. Uma vida em pecados. Não vai acontecer. Eu estava hoje de manhã falando na classe com os nossos alunos. E eu estava falando sobre o evangelho positivo que está sendo pregado no meio de nós. E é claro que nós... Bom, vamos explicar. O evangelho negativo talvez seria isso que eu acabei de falar para vocês aqui. É considerado o evangelho negativo. Porque, afinal de contas, eu falei do pecado, eu falei de coisas duras, né? E então,
John Bevere, no livro dele, do bem ou de Deus, onde ele mostra que às vezes as coisas boas nem sempre são de Deus. As coisas que, foi muito lindo, muito bonitinho e tal, mas aquilo ali não tem cheiro da presença de Deus e não está agradando o coração de Deus. E ele fez, inclusive esse exemplo da noiva está no livro dele, e ele citou um outro exemplo que eu li essa semana sobre uma notícia positiva e uma notícia negativa. Eu estou dando uma notícia negativa aqui. Semana passada eu tive uma visão muito clara de pessoas magras, raquíticas, tipo aquelas crianças da Etiópia. E o Espírito Santo falou, a igreja está assim. A igreja está assim porque não me busca, porque não busca o alimento. E qualquer sopro do diabo, eles se vão. A fé se vai, a perseverança se vai. Por quê? Porque não vão à fonte, porque não estão se alimentando. Eu tive essa visão. E eu estou dando uma notícia hoje, porque eu creio que há uma cirurgia da parte de Deus que pode fazer com que a gente mude a nossa mentalidade, mude a nossa atitude, e a gente comece a se arrepender. A mudança começa em você se arrepender. E eu estava compartilhando com ele sobre um senhor que foi ao médico, e o médico disse para ele, o senhor está com câncer. Mas é um câncer pequenininho. A gente resolve isso com cirurgia, um tratamento rapidamente. E aquele senhor ficou tão abalado com aquela notícia negativa. Aí ele falou, não acredito, eu vou buscar uma segunda opinião. Aí ele foi buscar uma segunda opinião, a opinião de outro médico. E o outro médico não viu o câncer. E disse para ele assim, não, isso é exagero. O senhor está bem, o senhor está com saúde. O senhor está muito bem, isso não existe. E aquele homem ficou com o segundo diagnóstico positivo, de que ele estava bem. Mas passado 2 anos, aquele pequeno ponto de célula maligna que poderia ter sido tirado, se tornou um câncer enorme, já incurável. E aquele homem, 2 anos, estava no estado terminal, já não havia mais chance para ele. Amados, o diabo tem colocado pequenos grãozinhos de câncer na sutileza, tirando a essência da nossa vida cristã, da nossa busca da presença de Deus, através da oração. Nós estamos fazendo vida devocional, são mais ou menos 25 alunos, e eu estou semana após semana orando por eles e dizendo, Senhor, que eles tenham sede da Tua presença. Eu tenho desafiado essa turma a ler a Bíblia. A ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia. Muitos ali, muito tempo de igreja, nunca leram a Bíblia, mas a maioria é novo convertido. E eu quero declarar em nome de Jesus, no ano que vem, eles vão ter lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e vão aprender a ir para o quarto secreto. Quem estava na sala de aula hoje diz amém? A ir para o quarto secreto. No quarto secreto, como Jesus disse, você, quando for falar comigo, entra no quarto secreto e fecha a porta. Porque ali eu falarei contigo e ali eu te recompensarei. Nós buscamos a Deus por tantas coisas, não buscamos a Ele pelo que Ele é, pela sua essência. Deus quer nos ver no quarto secreto, porque no quarto secreto você pode se desnudar para Ele e dizer, Deus, eu estou assim, mas me cura, porque eu sei que o Senhor é a fonte de cura, de vida. Trata comigo, muda a minha história, muda a minha essência, chora. A gente vê crente lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia e se tornando um cabeça de abóbora. Porque lê a Bíblia sem a presença de Deus, sem o selo do Espírito Santo, se torna um intelectual, um teológico, cheio de... A Bíblia fala que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Então não adianta você ser só um conhecedor da palavra para ficar debatendo a palavra e querendo mostrar que você sabe de teologia. Eu não quero saber se eu vou estar numa tribulação ou se eu sou milenista, porque tem gente que fica, Jesus vai vir, eu vou ser arrebatado, é no milênio, fica discutindo teologia. Eu não quero saber, eu só quero saber de uma coisa, o Espírito Santo habita em mim. E eu não sei se eu vou passar pela tribulação, mas se eu passar, Ele estará comigo. E eu vou passar, e eu vou chegar na terra prometida, por causa que Ele está comigo. Eu sou dele, eu fiz uma aliança com Ele.
Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu não sei o que está por vir aí, mas ele está comigo. Ele é minha fonte de vida. Ele é minha fonte de vida. Isso me dá segurança de ir em frente. E a pergunta é: você tem sede de Deus? Um conselho. Você que tem sede de Deus, persevere buscando na fonte correta. Preste bem atenção, amados, porque existem fontes contaminadas. Então, você tem sede de Deus? Persevere buscando na fonte correta. A fonte correta é sempre a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Às vezes, amados, a gente tem situações que nós temos que decidir na nossa vida que a gente não sabe direito o que é. E Deus pode falar alguma coisa para você. Eu estava compartilhando de manhã. Na semana do encontro de crianças, na semana não, mas 1 mês, 3 meses, quando nós começamos a orar pelo encontro de crianças, amados, pense na batalha espiritual. Nós vamos ter encontro com Deus em junho. Nós vamos orar e jejuar por esses encontros. Mas pense na batalha espiritual do encontro de crianças. O diabo vinha na minha mente dizendo: para com isso. Isso vai dar errado, vai dar muito trabalho. Ninguém vai te ajudar, você vai ficar esgotada. E aí a gente arrumou um lugar, não deu certo. Arrumamos um outro, no outro lugar tinha um lago. O diabo vinha assim: vai ter criança que vai se afogar naquele lago. Amados, desse jeito era o nível de batalha espiritual na minha mente, para eu desistir do encontro, desmarcar o encontro e não fazer o encontro de criança. Mas eu discerni que aquela voz não era a voz de Deus. Eu levantei outras pessoas para orar pelo encontro de crianças. E determinei: Deus vai fazer maravilha na vida dessas crianças. Você começa a discernir. Agora, essa semana, domingo passado, eu acordei de manhã assim, bem, aquela vozinha: desmarca o MDA Mulher. Eu falei: mas por quê? Há 1 semana. E veio: desmarca o MDA Mulher. E eu falei: eu vou provar se isso é de Deus. Reuni as discípulas, conversei com elas, falei com a pastora, mas no final eu falei: eu vou falar com o meu pastor. E o Eduardo chegou à tarde, eu falei: Eduardo, a situação é essa, essa, essa. E ele falou: desmarca o MDA Mulher. Já está decidido. Quando ele falou isso, o Espírito Santo selou. Essa é a minha fonte. Eu vou obedecer. Amados, é tão bom beber da fonte de Deus. Elas são claras, elas não são obscuras. As fontes de Deus para nós são claras. Deus tem colocado pessoas perto de você, para cuidar de você, para te amar, para te ajudar às vezes, em umas direções. Seja sensível a isso. Tenha sede dessas fontes, respeite, valorize essas fontes. Não espere passar por um deserto, numa sequidão, para você ir buscar das fontes. Então, continue a buscar. Outra, você que está buscando e perseverando, tome muito cuidado. Não se ache melhor do que ninguém. Não se ache melhor do que ninguém, porque você está buscando a presença de Deus. Como que o diabo dá rasteira em homens e mulheres de Deus que estão começando a buscar a Deus, tendo visão de Deus, mas começam a olhar para o lado e se achar melhor do que os outros? Amado, não se ache melhor do que ninguém. Se você está buscando das fontes e você está se tornando fonte de vida, chegue perto dos irmãos e inunde ele. Enche ele da água. Faz que nem a Márcia, dá aguinha forçado. Daqui a pouco ele vai ter sede também e ele vai estar buscando por conta própria. Mas não se ache melhor do que ninguém se você está buscando as fontes de Deus. Use as vestes da humildade, sempre. Porque aí o diabo não vai lhe tocar. Porque você vai estar sempre em joelho. E outra coisa que me veio aqui. Prepare-se para não ser compreendido. E prepare-se para muitas vezes não ser bem recebido. Porque quando nós buscamos a Deus, às vezes Ele vai nos revelar coisas loucas, malucas, mas são coisas da vontade de Deus.
Vá buscar as fontes de Deus, amados, porque Deus tem coisas tremendas para você fazer. Serão coisas loucas, serão coisas absurdas, mas serão coisas que vão te dar muito prazer e alegria, porque Ele vai escolher você para fazer. Ele vai te preparar você, Ele vai preparar você para fazer, e isso é muito lindo. Agora preste atenção, aqueles que têm sede, mas não estão conseguindo ir à fonte, ok? Amém? Tem gente que tem sede, mas ainda não está sabendo ir à fonte. E com certeza alguém está derramando água. Ok? Então seja grato pelas pessoas que Deus está colocando perto de você para derramar água e te ajudar a saciar a tua sede. Talvez você está chegando aqui hoje na igreja e você não tirou um tempo para ler a palavra essa semana. O Espírito Santo não falou nada com você porque tu não parou para ler a Bíblia. Você não orou, você não adorou a Deus. E aqui a igreja está sendo o momento de você beber as águas de Deus. Amém. Amém. Mas eu quero te encorajar a você sair dessa acomodação. E amanhã eu quero te encorajar a subir as montanhas. Porque geralmente as fontes de águas cristalinas estão nas montanhas. Suba as montanhas do lugar secreto. Vá para o seu quarto, vá para um cantinho, tire um tempo e vá buscar a presença de Deus. Vá se encher dessas águas. Amanhã, segunda-feira, é o dia de você buscar a Deus. E aqueles que estão sem sede? E aqueles que estão aqui sem sede? Você perdeu a sede. Eu quero dizer uma coisa para você, você que não tem sede. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender. Você precisa abandonar os seus pecados e confessá-lo. Eu tenho discípulas que caminham comigo há muitos anos. Mas tem dia que elas chegam para o discipulado. E elas estão secas, porque elas abriram portas para o pecado. E elas aprenderam o caminho da confissão. Presta bem atenção, se você fizer isso, abandonar o seu pecado, o Espírito Santo está te confrontando do seu pecado aqui hoje. Você precisa confessar. Presta atenção, o Espírito Santo está te convencendo hoje aqui do seu pecado, da sua sequidão. Deixe essa sequidão, venha beber das águas de Deus. O ministério de louvor, venha beber das águas de Deus. Feche os teus olhos, quietinho onde você está. Amados, essa é uma palavra de arrependimento, de quebrantamento. E eu peço, Espírito Santo, faz uma obra nesse coração que está seco, que está endurecido, Pai, pelo deserto, pelo sol, pelos ventos. Convence com a sua doçura, Pai, a necessidade de realmente entrar numa aliança contigo. Numa aliança plena, Pai. Não uma aliança com adultérios. Pai, em nome de Jesus, convence, Espírito Santo, convence. Aqueles que têm sede de Ti, aumenta a sede, Pai. Aumenta a sede, Pai. Mas vem, Senhor Deus, como fonte de águas vivas para nós, Pai. Vem nos curar hoje. Vem nos curar hoje. Feche teus olhos. Eu quero fazer um apelo aqui. Você que reconhece que está sem sede de Deus por causa da dureza do teu coração.
Você perdeu a sede de Deus por causa da amargura, por causa da frustração, por causa da decepção, por causa do medo. A sua alma não acredita mais em você. A incredulidade está tomando conta, o teu coração está seco, rachado, sem vida. Deus está aqui hoje para te curar com as águas dele. Deus está aqui hoje para te curar. Ele quer derramar de águas vivas e cristalinas sobre você. Se você foi tocado por essa palavra, agora não vai ter ninguém te servindo água. Agora é o próprio Senhor Jesus que está aqui à frente, como fonte de água viva, e Ele está aqui. Eu quero te convidar a você vir e a beber dessas águas. Num ato de fé, saia de onde você está. Você que está se sentindo seco, ou se você está se sentindo cheio de Deus, mesmo assim, mas você tem sede de Deus, venha para cá.